Boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um evento dos Diálogos Magistratura e Advocacia, que foram idealizados pela APAMAG, Associação Paulista de Magistrados, e pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o Dr. Francisco Eduardo Loureiro, que é desembargador do Tribunal de Justiça, integrante da 6ª Câmara de Direito Privado e da 1ª Câmara de Direito Empresarial, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, autor de livros e artigos jurídicos, professor da Escola Paulista da Magistratura e da Fundação Getúlio Vargas, e representará a Associação Paulista de Magistrados neste nosso evento de hoje. E também o professor Carlos Alberto Dabos Maluf, professor titular da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito Largo São Francisco, também autor de livros e artigos jurídicos, advogado e representante do IASP, onde também atua como conselheiro. E nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje para debate entre magistratura e advocacia, aqui muito bem representada pelos nossos ilustres participantes, são as questões práticas das garantias reais. E eu passo, então, desde logo, a palavra ao Dr. Francisco Loureiro, que iniciará os debates de hoje. Bom, boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer o convite que me foi feito pela FAMAG e pelo IAF, devido ter absolutamente feliz a vontade de debate com o professor Maluf. Eu acho que me parece salutar as discussões magistratura, discutir a discutir as experiências a magistrados, a advogados, a professores, aos interessados em geral. E eu fico muito à vontade desse debate, que meu pai foi advogado, presidente da Comia, presidente da Hora de São Paulo. Portanto, é sempre uma experiência grata, uma experiência enriquecedora, quando eu debato, quando eu posso divulgar algumas ideias com advogado. Especialmente eu tenho uma luta com advogado importante, professor universitário, teve um boa comigo, portanto, é sempre um prazer. E o nosso tema hoje aqui será, então, a questão de novidades que nós temos aberto sobre os direitos reais e garantia. E eu vou fazer uma luta colocando algumas ideias ontem pelo telefone. Me parece que o primeiro tema que foi tratado, que debatido, conversado, é a questão da decadência de alguns direitos reais de garantia. Ou seja, o direito reais de garantia é sempre permitido um direito reais sobre coisa alheia. Eu não sei se chama de hipoteca, do penhor e anticrédito. O anticrédito já é uma figura histórica, pré-histórica. Eu diria que eu acho que eu nunca vi um anticrédito na minha frente. Eu acho que o anticrédito tem uma função. Quando o advogado, depois de tudo, a beleza para ele, aquilo, cara, me parece muito estranho. Com certeza o cliente não vai saber o que é, doutor, mas é complicado e caro. E depois o cliente vai embora e tudo baixa aqui, e resolve o problema. Esse crédito é uma figura esquecida e para o mesmo caminho vão a hipoteca e talvez o penhor. E vão a hipoteca, o penhor tem direitos reais sobre toda a garantia, por uma razão, também, por uma razão simples. Primeiro, pela demora da execução da garantia. Ou seja, como com garantias reais, e a execução, a expulsão do satisfação do crédito se faz de uma forma prolongada, demorada, em especial a hipoteca, em que o nosso mutuário devedor, o hipotecario, permanece de posse e também até que seja levada essa pública até que a arrematação e até que o arrematante não possa se emitir na posse. O penhorido, embora o bem esteja em posse do credor, um artigo que vai se tem que fixar, embarcar, levar para pública, avaliar, de tal modo que só vai receber o seu crédito, não pode ser apropriado pelo empenhado depois de muito tempo. E, portanto, nós temos figuras em franco ocaso, e na posição nós temos um direito real de garantia sobre coisa própria, que é a propriedade judiciária. E é um direito real de garantia sobre coisa própria, sobre coisa alheia, uma vez que o credor suficiente que a propriedade em caráter de verdade ao credor judiciário até que a dívida seja paga, até que
a obrigação seja extinta. E a garantia fiduciária, sem dúvida nenhuma, é o sonho dourado de todo credor. Tem as duas marcas, os dois sonhos do credor, que é, primeiro, uma garantia exclusiva. Ele foge do conflito de credores. Vamos lembrar que ao longo do século XX, a hipoteca, que era o grande direito real de garantia, era o rei dos direitos reais, ela sofreu um eclipse gradual e que se criaram preferências ou privilégios que não decorriam do direito real, mas que decorriam da lei, são privilégios legais. Basicamente, os créditos previdenciários, fiscais, trabalhistas, o crédito alimentar, ou seja, dezenas de credores passam a ter primazia sobre o credor hipotecário. Isso, obviamente, provocou um eclipse desse direito real. A propriedade judiciária tem essa vantagem. O bem sai do patrimônio do credor e passa para o patrimônio do credor em caráter resolvedor. Isso lhe dá a segurança que aconteça o que deve acontecer com o devedor diante esse bem não será penhorado pelo credor dele. O devedor que vier de recuperação judicial não afeta a garantia, se vier a falir, não afeta a garantia, e dá exclusividade sobre aquele bem. Essa é a primeira vantagem. E a segunda vantagem, que é o sonho dourado do devedor, é a rapidez da execução. Uma hipoteca ser executada pode levar 3, 4, 5, 6 anos. Já a propriedade judiciária pode ter longamente, eu posso retomar um bem imóvel com 50 dias. Sem sobrevivência. Depois do leilão é feito pelo leiloeiro, e a propriedade fiduciária do leiloeiro lembrou bem, a propriedade resolveu. Por quê? Porque a partir de 97 a lei começou timidamente. Ela começou a pegar 7, 8 anos depois. Ninguém acreditava. E ele lembrou bem, o Loureiro, Anticrese é uma figurinha em extinção. Eu, com 42 anos de advocacia, não me lembro nem caso de Anticrese. Por que a Anticrese não pegou em relação à hipoteca? Por um motivo muito simples. Na Anticrese, o bem fica com o credor. Quer dizer, ele fica, ora, o credor não vai tomar conta do que é do devedor. A hipoteca não fica na mão do devedor. Então, a Anticrese não pegou nunca. Eu costumo comparar as minhas aulas de Anticrese com o regime Dotal no Brasil. O regime Dotal a gente não pegou. Como não vai pegar também o regime da comunicação final dos acréscimos. Meu avô vai ser o regime Dotal, cada esquecimento. É complicado. Mas, eu lembro do Loureiro que a propriedade fiduciária começou tímida do imóvel e veio para ficar. Como é que ela começou, Loureiro? Começou com coisa móvel. Então, o Caio Maia da Silva Pereira lembrava a origem antiga, a origem romana, fidúcia com amigo e fidúcia com creditor. E Caio Maia da Silva Pereira, em estudo de homenagem ao Washington Barros Monteiro, fez um estudo sobre a origem histórica e da confiança, a fidúcia. Só que ficou fora do Código de 1916. A propriedade fiduciária ficou fora e foi em 1969, 1º de outubro, o decreto 911, que nós tivemos aquela avalanche de ações movendo veículos automotores. E eu, como advogado de segurador na época, eu vi várias ações de busca e apreensão. E era um decreto violento, se me permite lembrar alguns fatos, violento porque a doutrina, na época, comentou muito o decreto 911. Tivemos obras primorosas de Orlando Gomes, de Moreira Alves, Paulo Restife Neto, que escreveram longamente até Alfredo Buzaide sobre a nação fiduciária e coisa móvel. Acontece que ao longo dos anos, o que acontecia? A dívida era vencida antecipadamente. Quando havia o não pagamento das prestações do automóvel, o credor, o devedor ficava desesperado, porque ele podia perder, porque antecipava a dívida, não pagava duas, vencia tudo, 30, 40. E aí a busca e apreensão. Se o devedor desse sumiço no bem, ele ficava sujeito à prisão, que eram as duas únicas exceções da prisão civil por dívida, que era não pagamento de pensão alimentícia e o depositário infiel. Só que isso também hoje mudou. A orientação hoje do STJ diz que não dá ensejo mais à prisão, mas depois de muita polêmica. Quer dizer, isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, com a questão do Pacto de São José da Costa Rica, essa coisa toda, e hoje sedimentou-se que não se pode mais ter a prisão, mas isso demorou 25, 30 anos para se chegar nesse impasse. Agora, eu concordo com o Zimara de Loureiro que a alienação fiduciária
é o sonho dourado do credor, porque uma hipoteca, isso Afonso Fraga, que era o clássico, escreveu em 1933 sobre direitos reais de garantia, criou a hipoteca de crédito, ele e também Almacro Diniz, que eram os dois clássicos do passado. O Afonso Fraga é um livro de mais de 1000 páginas, ele criticava muito a hipoteca, entendia que a hipoteca era uma usura. Quem leu Afonso Fraga, quer dizer, é porque ele tinha formação religiosa, então ele achava que a hipoteca era como agiotagem. Ele achava que o sujeito que dava a hipoteca perdia o bem, ficava na miséria, aquilo era um desastre. Ele critica muito a hipoteca. Agora, como diz o desembargador Loureiro, demorava-se 10 anos para se conseguir levar a bom termo uma hipoteca, meu, porque não pode ficar com o bem, não pode ficar. Isso com os percalços do judiciário, uma ação que não vai demorar menos de 10, 12 anos, todo mundo hoje foge da hipoteca. Então, a nossa proposta hoje, quer dizer, da discussão era a seguinte, e com a Constituição de 88, a primeira grande indagação, a Constituição de 88 recepcionou ou não o decreto 911? Essa era a grande questão. Então, o STJ definiu, e os próprios civis dizem o seguinte, não, as regras de direito processual permaneceram, mas as regras de direito material estavam revogadas pelo Código Civil de 2002, hoje a propriedade fiduciária. Mas o Código Civil só cuida da propriedade fiduciária de coisa móvel. Nós vamos hoje discutir aqui a propriedade fiduciária da coisa imóvel, que é aí que dá o problema do adimplemento substancial, etc. Eu gostaria, antes de entrar na propriedade fiduciária do direito imóvel, que eu acho que o grande tema de hoje, que é o direito real da moda, é o que discute, eu queria perguntar ao Dr. Manduca o seguinte, antes, apesar de realmente aquela atividade ser grande do direito penal hoje, as partes passaram a usar figuras que não são direitos garantidos, nunca foram, tendo essa mesma função de garantia do direito. Ao invés de, por exemplo, quem vende um apartamento a prazo, eu vendo um apartamento a prazo telefone, ou quando eu vendo um lote muito comum, eu vendo um lote de 10 anos, 6 anos, claro, não se sabe o preço, evidentemente, uma figura que está ser usada como se fosse um direito da garantia por compromisso de compra e venda. O direito de compra e venda, que no Código Civil, embora previsto como direito real da Constituição, do artigo 14, 17, 14, 18, ele, como contrato, é um contrato preliminar, é tipicamente preparatório enquanto se aguarda essa figura definitiva. Mas, ao invés de ser um contrato meramente preparatório, enquanto se aguarda essa figura definitiva, ele passou a ser o verdadeiro contrato. É muito comum que nós tenhamos compromissos de venda que duram 10, 15, até 20 anos. E ele tem a mesma função que teria o direito à de garantia, ou seja, se você não pagar o preço, eu retorno o imóvel de volta, eu retorno o contrato e me reintegro na posse. É muito interessante, vários contratos passaram a ser usados como se fossem com a mesma função econômica e jurídica do direito à de garantia. O leasing, a mesma coisa, o financeiro, embora o contrato obviamente não direito à garantia, ele também tem essa função, enquanto eu não pagar a totalidade do financiamento do financeiro, eu não tenho então a propriedade do veículo. E assim vai. O que eu acho que essa questão do compromisso de compra e venda usado como um direito à garantia não desnatura como contrato preliminar, eu digo, deixa ser um contrato meramente preparatório, de curta vida, e para ser ele o contrato principal, incomoda a estrutura definitiva que ela adora, basicamente um contrato meramente acessório, um cumprimento àquilo que se negocia. Onde se negocia? Um compromisso no futuro. A resposta não é tão simples. Nós temos várias respostas nesse mesmo tema. Em primeiro lugar, só para recordar historicamente, como é que surgiu o compromisso de compra e venda no Brasil? O professor Valdemar Pereira, nos anos 30, representou, e disso saiu o decreto 58 de 1937, o famoso decreto 58. Por que surgiu o decreto 58? As pessoas queriam comprar lotes de terreno, mas não tinham dinheiro. Só rico conseguia comprar propriedade, porque não havia financiamento. Então, esse compromisso de 38 passou a dar ênfase ao quê? Dentro do Código Civil, a causa de arrependimento, ou então se ele tinha que ser irrevogável e retratável. A grande questão era se era irrevogável e retratável, quando se cumprir, não podia revogar, justamente porque o sujeito se arrependia de ter vendido, porque começou a ter inflação. Você vende barato. E aí o que aconteceu? O compromisso, o próprio está dizendo, era para daqui, depois de alguns anos, obter a escritura definitiva. O que acontecia? Às vezes o vendedor
o vendedor, se arrependia e começava a criar dificuldade para otorgar essa escritura definitiva. O comprador não conseguia nunca essa escritura. Então, o que ele fazia? Se ele levasse ao registro imobiliário, ele gerava um direito real, gerava com terceiro. Mas se ele não levasse ao registro imobiliário, criava um problema jurídico. Caberia ou não a ação de adjudicação compulsória? Essa é a questão. O desembargador, o então juiz de alçada, César Peluso, que foi o Supremo Presidente, César Peluso, há uns 30 anos atrás, deu uma decisão memorável no Tribunal de Alçada, dizendo assim, não, para obter a adjudicação compulsória, não precisa registrar compromisso. Essa era a tendência do Tribunal de Alçada de São Paulo, da adjudicação, não precisava entrar com ação de execução, de obrigação de fazer, de obrigação específica de execução, que era o antigo preceito combinatório, ação ordinária. E tinha até um livro famoso, dos anos 40, do professor Luiz Euládio de Moura Vidigal, que falava da obrigação de execução específica em 1940. O professor Vidigal já se preocupava com isso. Bom, só que, para confusão geral, isso estava indo bem até que surgiu a súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, dizendo o seguinte, que para eu poder adjudicar, eu não preciso registrar o compromisso. Assim. Só que, de repente, veio o Código Civil de 2002, joga uma pá de cal, porque o projeto de código tinha quase 30 anos, dizendo o seguinte, que o compromisso tinha que ser registrado. E aí como é que ficava? Prevalecia o Código Civil ou prevalecia a súmula 239? Numa análise mais rápida e superficial, a gente pode dar o código prevalece em relação à súmula. Só que o código é de ordem geral e a súmula é caráter específico. Então, a meu ver, não houve caducidade, não houve. Essa súmula não ficou sem efeito. A meu ver, ela continua prevalecendo. Senão seria um retrocesso odioso, só porque o compromisso não está registrado, não me cabe a adjudicação compulsória. Então, eu acho que essa questão que você até diz, eu entendo o seguinte, realmente estão desvirtuando o compromisso, quer dizer, originariamente ele era para ser um contrato preliminar, sem dúvida alguma, estão usando ele como um direito de garantia. E eu vou mais além, doutor Loureiro, vou mais além. É aquela história, cheque pré-datado virou promissória, quer dizer, então, todo mundo sabe que cheque é um pagamento existe. E hoje o que virou promissória? Alguém usa promissória? Não, um terno para pedir um cheque. Então, mal comparando, e precisa lembrar que é realmente preocupante essa saída que o compromisso está valendo hoje. Todo mundo quer o quê? A escritura definitiva. E o tribunal de família, isso me parece que primeiro, a questão da súmula 239, do artigo 1402 do Código Civil, o 1418 diz que o direito real de permissão de comprador está adjudicação. O 1418 diz que o judiciário passou por um trator sobre o artigo 4 do 1918, porque realmente seria um processo inadmissível que nós exigíssemos um compromisso, porque muitas vezes o próprio comitente, comprador, vendedor, já faz um compromisso que não dá registro, tem uma falha não descreve o imóvel, não tem a qualificação das pessoas, e aí, nesse litígio, não vai conseguir fazer o aditamento. Porque está assim, o apartamento número tal da rua tal, tem que descrever. Ele fica refém do vendedor. Exatamente. Então, realmente, hoje a jurisprudência quase que ignora essa menção do artigo 1902. Nós vamos voltar, então, acho que a nossa propriedade fiduciária e essa fuga que as partes têm do técnico e do penhor, que demoram muito para discutir a garantia, demoram muito para receber o crédito. Uma das fugas comuns, tem ilícita, na verdade, é o famoso pacto promissório do artigo 1428 do Código Civil. Isso é muito comum, especialmente pelos agiotas, que adoram mascarar direitos de garantia de muito primeiro artigo. Mas ao invés de fazer através de uma hipoteca, através do penhor, eles usam o que nós chamamos de negócio jurídico indireto. Eles usam em fraude à lei, evidentemente. Eles usam compra e venda, usam retrovenda, usam compromisso e compra e venda, fingem que estão comprando imóvel, mas na verdade aquele imóvel serve de garantia a um contrato de mútuo. Não é? Então esse também é extremamente frequente e os tribunais têm sido bastante rigorosos nessa questão. Há uma prova de que efetivamente a venda e compra, a venda de mútuo, mascaram um direito de garantia e incide aquela promissória de 1928, que é essa cláusula vedada, a cláusula proscrita pela lei, pela qual o credor não pode se apoderar do bem sem uma regular execução. Os tribunais declaram sistematicamente a nulidade dessa cláusula.
Vamos só lembrar, eu acho que é importante que nós declaramos a unidade da cláusula, ou seja, o negócio jurídico indireto permanece, obviamente, a obrigação de pagar a dívida. Muita coisa, porque o banco foi liberado, não vai pagar mais nada, mas na verdade o lucro que foi feito, na obrigação, nesse caso relativa, na verdade, o complemento, a hipoteca, ela não vale como complemento, mas valeria como uma garantia, ou o lucro em si não é invalidado. Invalida a cláusula de juros, e invalida o negócio de milagre. Você concorda com isso, não? Sim. Inclusive no meu texto isso, eu lembro, inclusive ao livro histórico, no primeiro caso promissório, que eu digo aqui, para ver porque eu escrevi, duas as razões da proibição, uma de ordem moral e outra de ordem técnica. A primeira baseia-se no propósito de proteger o devedor, que é um intento de resguardar o fraco contra o forte, a história dos agiota. Premido pela necessidade e medido quanto à possibilidade de pagar a dívida e resgatar a coisa dada em garantia, o devedor pode facilmente concordar com a cláusula. Ora, repugna que o credor assim possa submeter o devedor necessitado. Razão de ordem técnica prende-se à ausência de preço no mercado. Não existindo qualquer controle, pode ser ao credor alegar que o objeto oferecido de garantia não vale a soma que lhe é devida. É a história do penhor da joia da Constituição Federal. De 20 mil reais tem que dar 200 mil. Mas eles arregam mesmo. A garantia sempre 5, 6 vezes maior. Então, muito sério, pois o perito se acha exposto ao devedor por força da requisitação. Por ambas as razões, o devedor pode muito avisadamente, impelido por considerações éticas de maior valor, domina a pena de nulidade para o devido pacto, que quando convencionado simultaneamente com a oferta de garantia incontinente, que é em data posterior. A invalidade atinge apenas a cláusula e não todo o contrato. A invalidade ainda que se mascare a cláusula debaixo da aparência de compra e venda com pacto de resgate, simulando-se compromisso de compra e venda em garantia de empréstimo. Então, estamos. Agora, eu acho que eu acho que é um segundo ponto fundamental é o seguinte. Bom, todo o comentário que norma urgente da lei pública, milenar, todos os códigos tributários tem uma preceito semelhante, já estava no velho código, está no novo, não há dúvida. Mas, na minha ação fiscal garantia, em que, especialmente de bens imóveis, em que eu notifico o devedor, eu programoro em tudo isso, ele não programora se consolida a propriedade nas mãos do poder judiciário, ele leva a leilão extrajudicial, esse bem sem passar pelo poder judiciário. A questão seria uma forma também de algo muito próximo da cláusula promissória, é funcional esse procedimento da propriedade fiscal da garantia, discutindo dentro do devedor sem intervenção judicial, como tudo é oficialmente. Isso é importante que nós temos um precedente, temos um precedente muito relevante, que é o Supremo Tribunal Federal, sobre a Lei 70/66. O decreto lei 70/66, como conhece, que são discussões extrajudiciais do sistema financeiro da habitação, e depois de muita discussão, o Supremo Tribunal Federal, na década de 1990, quem capitaneou isso foi o ministro Manuel Alves, acabou por entender, o Supremo entendeu isso, que as execuções extrajudiciais da CVH não violavam a Constituição, uma vez que o devedor poderia tomar livre iniciativa do que tomava a da dívida dessa regularidade. Isso estava tranquilo, só que, atualmente, e essa é a questão, existem dois recursos pendentes de julgamento do Supremo Tribunal Federal, questionando mais uma vez a inconstitucionalidade da Lei 70/66. Não pode haver execução extrajudicial do STF. E o placar desse sistema do Tribunal Federal está 4-2 pela inconstitucionalidade. Colocaram pela inconstitucionalidade constitucional, o arbitrício que apresentou, e votaram pela constitucionalidade o ministro Toffoli e o outro, não me recordo quem foi, mas de qualquer modo, do vista o ministro Gilmar Mendes. A pergunta que eu faço a Dona Lúcia é o seguinte: se caiu da Lei 70/66, mais de 2 votos, caiu da Lei 70/66, não pode mais haver execução judicial no regime do STF. Isso vai afetar também a execução da propriedade judiciária, ou uma coisa é o decreto de 70, outra coisa é a propriedade judiciária, ou vai ser que nem um dominó?
O direito é aquilo que dizia Carlos Maximiliano, a interpretação, o fim da lei é teleológico, é gramatical, por analogia. Pode ser, eu não quero ser Nostradamus, ser futurólogo, mas então é o seguinte, a doutrina civilista não é pacífica. Eu aqui no meu curso, eu me baseando aqui numa doutrina mais moderna do José Fernando Simão e Jean Capucci, eles são contundentes, dizendo o seguinte, aspas, analisar todas as formalidades jurídicas quanto à consolidação do imóvel em nome do credor fiduciário ou leilão extrajudicial, duas questões podem ser aqui formuladas. O leilão extrajudicial previsto na Lei 9.554 de 97 é inconstitucional? Os procedimentos previstos na lei ferem o princípio da socialidade, baluarte do Código Civil de 2002? A suposta inconstitucionalidade do dispositivo estaria presente pelo Código de Leilão extrajudicial, ferir as garantias do contraditório e da ampla defesa protegidos como cláusulas pétreas do artigo 5º, 55 da Constituição Federal, isto porque o leilão independe de ação judicial, ocorrendo de forma administrativa perante o registro de imóveis. Na verdade, entendemos, e Simão, por exemplo, que é exagerado demais entender pela inconstitucionalidade a priori. Ora, conforme vem decidindo a jurisprudência, havendo abuso, o devedor fiduciário poderá questionar judicialmente o procedimento administrativo previsto na lei específica, assegurando-se o acesso à justiça e o contraditório. Aqui, alguns acordos, inclusive um aqui do Tribunal de São Paulo, deve ser apresentado o desembargador Luiz de Carvalho, na Câmara, onde estava também o desembargador Pereira Castro. O desembargador Luiz de Carvalho entende que não é inconstitucionalidade. Dizia o desembargador Luiz de Carvalho que é certo facultar seu poder fiduciário verificar o elemento do devedor fiduciário e vender em leilão público do imóvel, objeto do contrato. Contudo, se exigir depósito judiciário de parte do valor da dívida, não se pode para o caso de sair se vendedor do domínio com todo explorado. Se tiver retornando do que o pensionista provido. Não via ele achando que era permitido. Mas o que o desembargador Loureiro lembra, e com a Rússia, realmente, é que a situação não é pacífica, e lembra que também a própria doutrina do desembargador Loureiro, de outros civilistas, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald, que apontam fatores que podem gerar diminuição dos juros, tá? E os dois, entendendo que haveria aí uma inconstitucionalidade, sim. Então, eu pergunto, e a crítica que se faz é o seguinte, nessa questão do leilão, se ficar pelo valor, são dois leilões, o primeiro pelo valor de avaliação, mas o segundo leilão que eu tenho dito, o segundo leilão já tem o valor da dívida. Mesmo no primeiro leilão, que é o valor da avaliação, qual avaliação? Não há avaliação judicial. Na verdade, sem dúvida, o valor da avaliação é o valor que as partes atribuíram no momento de redação do contrato àquele imóvel. E que nem sempre corresponde ao valor do mercado. Eu dou um exemplo, digamos que eu compre um terreno em Alphaville e quero construir uma belíssima casa no meu terreno, nesse empreendimento. E dou como garantia judiciária o terreno que eu comprei para financiar um banco X ali. E o terreno, o banco vai lá e fala, o terreno vale R$100. Esse é o valor da garantia que nós estipulamos no momento da celebração. Só que eu construí uma casa em cima e não consigo pagar o financiamento. De tal modo que, da forma do prescrito, geralmente, o banco então vai executar a garantia, notifica que devia ter que pagar o preço. Ele consolida a propriedade de um dele para outro, levanta a casa a leilão. E leva a leilão pelo valor do contrato, ainda que for o valor do contrato é 200, né? Só que minha casa vale 700, 800. Será que seria ilícito, ou melhor, a pergunta que eu faço é, o pressuposto de que o valor do contrato é o valor líquido, caso isso não seja verdadeiro, não poderia ser feita uma nova reavaliação do imóvel para garantir o valor do mercado atual e evitar realmente o valor. Estaria havendo uma excessiva onerosidade e o enriquecimento sem causa. Né? Eu acho que cai na regra do enriquecimento sem causa. Porque o pressuposto que é pelo valor da avaliação, não há avaliação, na verdade, as partes convencionam o valor, é que esse valor se mantenha com o valor do mercado. Esse valor não é o valor do mercado e é um valor muito inferior ao valor do bem atual, me parece que é louco completamente. Cabível que o próprio devedor exigir do devedor judiciário que fosse reavaliado o imóvel e que o valor do primeiro leilão fosse o valor de avaliação atual e não o valor do contrato. Você concorda com isso? Concordo. Eu não só concordo, como eu acho que o princípio da socialidade, a questão da boa-fé, não tenho dúvida. Inclusive,
Entendo que há o enriquecimento sem causa. Hoje o Código Civil já prevê a figura do enriquecimento sem causa no artigo 884, e quem lapidarmente conceitua enriquecimento sem causa no Brasil foi o professor Orlando Gomes, que dizia o seguinte: dá-se o enriquecimento sem causa quando há enriquecimento de alguém, o empobrecimento de outro, sem justa causa e sem mérito causal. Isso é uma atividade muito. Quer dizer, hoje é a figura prevista no Código Civil. E eu concluo, por isso que eu falei, com o Simão e o Tartucci, né, dizendo exatamente isso. Se o imóvel for arrematado em segunda praça por valor muito inferior à dívida, caracterização de enriquecimento sem causa que não pode ser protegido pelo direito, causando um enorme prejuízo e um dano irreparável já combalido do devedor. A outra questão que me parece relevante é que, quando no primeiro leilão não há tanto valor de avaliação do valor de contrato do imóvel, o imóvel vai à segunda leilão, que é onde ocorre o que é pior. No segundo leilão, o primeiro lance é o valor da dívida, que muitas vezes é muito inferior ao valor, do imóvel. Na asta pública que nós fazemos, no hipoteca, por exemplo, nós consideramos muito a figura do preço vil. Por exemplo, nós não deixamos o imóvel à asta pública, em especial do valor. Se o lance for inferior a 50%, de regra, sempre faz 50%. Do valor de avaliação judicial. Mas no leilão judicial, onde mais controle a profissional judicial. A pergunta é: há lance vil no leilão judicial? Eu estendo a incidência da execução do PDC ao leilão judicial? Não tive pela atenção. Sem dúvida. Veja bem, eu tive um caso recente que o apartamento valia R$850 mil, avaliado pela Caixa de Federal. Esse apartamento foi arrematado por R$430 mil. Mesmo no preço do mercado, quer dizer, é claro que aqueles profissionais emergentes estavam arrematados. Ele foi arrematado por R$430 mil. Valia 800, um conjunto de 100 metros quadrados por 9 documentos. Foi arrematado por R$430 mil. E a outra figura que nós temos que eu acho importante aqui, é que muitas vezes não há licitantes, mas quem licita é o próprio devedor social. Ele, às vezes, é interessante isso, ele não adjudica. O poder judiciário poderia explicar para não, eu adjudico o imóvel em troca, não do meu crédito, mas em troca pelo valor de avaliação, porque a adjudicação é feita pelo valor da avaliação do imóvel. Mas ele não tem interesse nenhum em devolver parte do preço do devedor social. Então, ao invés de adjudicar, ele, uma figura que não é prevista na lei social, ele passa a licitar junto com os demais arrematando. Em tese, o credor territorial pode licitar, ele pode arrematar, não há previsão de terceiro. Mas ele faz isso no leilão extrajudicial, que ele mesmo promove, e é muito comum que ele arremate o imóvel e não adjudique por um valor muito inferior ao valor do mercado. Ele fica com o bem, retorna o bem, que convence a ele revende pelo valor do mercado e ganha um lucro grande. Interessante aí, não há uma certa desvirtuamento do direito de garantia, porque o direito de garantia é eu vendo o bem que tem uma garantia e recupero o meu crédito. A ideia não é que eu lucro com a venda, mas é recuperar aquilo que ele perdeu. Você não acha que está sendo um certo desvirtuamento do direito de garantia nesse tipo de operação? Não tenho dúvida que isso aqui não chega a ser um pacto promissório, não vou exagerar, mas quase. Se na realidade o credor, o devedor, ele fica, desculpa a expressão, o pires na mão, quer dizer, ele não tem condição em 15 dias e depois é tudo muito rápido, porque a partir do momento que o oficial do registro de imóveis notifica o devedor, tem 15 dias de prazo para depositar o oficial do registro. Claro que se ele chegou naquele ponto, não vai ter o dinheiro para depositar. E o que eu tenho visto na prática é os imóveis serem arrematados por 40% do preço, 35% do preço. Quer dizer, então, bata naquela história do enriquecimento sem causa, sim. Há locupletamento, sim. E a jurisprudência, ainda bem que está solerte, está bem preocupada com isso. Não sei se o doutor Loureiro gostaria de falar um pouco aqui também da questão do adimplemento substancial, porque me preocupa as recentes decisões do STJ, dando pelo perdimento do bem quando a pessoa deixa de pagar 2 ou 3 parcelas. No meu ver, isso não caberia uma resolução, mas sim permitir-se pagar as 3 ou 4 parcelas, quer dizer, dentro daquela teoria do adimplemento substancial, defendido hoje pelo moderno civilista Paulo Lobo. Isso eu queria
falar do Loureiro sobre isso é muito importante. E vale não só nos contratos imobiliários, vamos lembrar que todos os contratos são diferida no tempo. A teoria do regime substancial está estritamente ligada à boa-fé coercitiva, evitar o abuso do direito, ou seja, evitar que o controle desse direito, aquela teoria pela qual, se houver um pequeno descumprimento contratual, ou seja, se esse descumprimento contratual não destrói o equilíbrio sinalagma do contrato bilateral, o credor pode executar a dívida, não haveria nenhuma, mas não deve resolver o contrato. Não pode haver uma desproporção entre a gravidade dos cumprimentos e a sanção que isso provoca ao devedor. Eu concordo inteiramente, eu entendo, inclusive, Dr. Maluco, que o STJ ele tem menos sentido, a forma belíssima do ministro Rio Rosado, pelo aluno, o ministro Salvo Figueiredo, há 10 anos atrás, caminharam de forma muito decidida e criaram o STJ, essa jurisprudência, mas parece que hoje a nova geração de ministros não tem sido tão fiel a esse entendimento. É uma falta um pouco talvez de sensibilidade, porque o que me preocupou nesses acordos recentes que eu verifiquei, só para vocês terem uma ideia, de 50 prestações, você havia pago 46 prestações, perdeu o emprego, doente, ficou doente, não pagou as 4 outras prestações e perdeu bem, quer dizer, eu achei um absurdo essa coisa. O STJ, quer dizer, a gente perde, quer dizer, numa canetada, a gente perde o único bem que ele tem na vida, quer dizer, então, eu acho que tem que ser revisto sim, quer dizer, a questão do adimplemento substancial tem que estar. Tivemos um desembargador aqui, aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que se preocupava, o desembargador Justino Magno Araújo, até numa tese de doutorado, eu estava nessa banca, e ele defendia muito a questão do adimplemento substancial. E tem outro advogado, Alberto Gossum, que foi da Associação dos Advogados, que tem um artigo primoroso que publicou na revista do advogado sobre essa questão do adimplemento substancial. A outra questão que me parece também muito interessante é a natureza do registro. Nós sabemos que a propriedade judiciária é a garantia da hora, como diz o Antônio. Ela é levada sempre a registro. Obviamente, sobre bens imóveis, a registro de imóveis, mas se for sobre bens móveis, ela é levada ao RTP, se for bens móveis em gerais, e se for veículo, é levada ao DETRAN, ao Departamento de Trânsito. E havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo a Resolução 489 do Supremo Tribunal Federal, e a súmula 489 do Supremo Tribunal Federal diz que a compra e venda do automóvel não prevalece pelo terceiro e boa-fé se o contrato não foi transcrito no registro de título de documentos. E os bancos sempre aproveitaram a súmula 489 no seguinte, que o registro não era constitutivo do direito real, que o registro era meramente publicitário. E, portanto, eles apenas, a falta de registro não impedia o direito real, mas apenas não produzia efeito frente a terceiros. Aparentemente, o novo Código Civil, no artigo 1331, ele diz o inverso. Ele diz que o direito real nasce com o registro. Isso tem provocado aqui em São Paulo problemas sérios. Quais problemas? Especial. Nas recuperações judiciais, hoje, nós temos vários casos em que a propriedade judiciária recai não sobre coisas móveis e nem imóveis, mas sobre bens incorpóreos, recebíveis. A lei do mercado de capitais foi alterada em 2004, foi criado o artigo 66B, um artigo tenebroso, e o artigo 66B permite a propriedade judiciária sobre bens incorpóreos, sobre recebíveis, que além de imóveis, são recebíveis em propriedade judiciária, mas não registra o contrato junto ao RTP. E quando o devedor pede a recuperação judicial, ele fala, bom, mas isso não pode ser feito, mas o direito real já existe, e o registro não é constitutivo. O registro dele é fora da legislação privilegiada. Então, os devedores dizem que o crédito, na verdade, é um crédito geográfico, porque não há a garantia real. E isso foi simulado pelo Tribunal de São Paulo, pelo recente do Tribunal de São Paulo, que diz que o registro no RTP é sim constitutivo. Por isso, sem registro, o crédito vira pirografado e não fica sujeito ao efeito da recuperação. Eu iria mais longe. Eu acho que ele não poderia nem mesmo agilizar a ação de busca e apreensão ou outra ação similar sem o registro. O Maluco concorda com isso ou não?
seja, é publicitário ou é substitutivo do fundo de bens móveis, do RTD de bens móveis em geral? A tendência atual da jurisprudência não é tudo mentira da expropriação. É por causa do Código Civil, né? Novamente, o artigo 1300 que constitui-se propriedade fiduciária com o registro do contrato celebrado por instrumento público ou particular que lhe serve de título ou registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou se tratando de veículos na repartição com perfeito para o licenciamento, fazendo-se anotação no certificado do registro. Então, a jurisprudência, quer dizer, na realidade, sem o registro, vossa senhoria entende que não poderia haver ação de busca e apreensão? Eu acho que não, tem uma ação real. Essa é a dúvida. Se entender que o direito constitutivo não há direito real constituído, não era contrato, sem direito real constituído, não caberia a busca e apreensão. Se o pressuposto é o direito real, é a propriedade consolidada, que completa a posse de justa e injusta e, portanto, permite a busca e apreensão. Eu tenho a impressão que depois do Código Civil de 2002 não há dúvida nenhuma. Antes, talvez não soubesse, mas hoje é explícito, não há dúvida nenhuma. Eu acho que tem que registrar, assim, não há dúvida nenhuma. Porque não existem palavras inúteis da lei. Não existem palavras inúteis desse tipo. Não me parece que é dúvida nenhuma. Acho que tem que haver o registro, sim. Outro ponto sobre propriedade fiduciária importante, atual, é o artigo 22, que foi mudado em 2004. Até 2004, a ideia do artigo 22 é que só poderia a garantia da propriedade de bens imóveis entidades do SFI, Sistema Financeiro Imobiliário. A ideia, a boa, era que eu financiasse o bem imóvel e o imóvel pedisse garantia para o financiamento. Só que em 2004, o artigo 22 ele foi alterado e o parágrafo primeiro diz que a propriedade que era substancial de bens imóveis pode ser tratada por pessoa física, por pessoa jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no Sistema Financeiro Imobiliário. Podemos ter como objeto a propriedade plena e outros bens. Então, portanto, houve uma vulgarização da propriedade fiduciária, dizendo que qualquer pessoa pode usar. Isso é explicado hoje, lá já permite pelos bancos, para tomar uma propriedade, a garantia da propriedade fiduciária, empréstimos de muito comum, não para financiar imóveis. E, portanto, em uma empresa do banco, hoje é muito comum que as empresas emprestem dinheiro, muito comum, e tomem a garantia real, como garantia real, a propriedade fiduciária. Isso, de algum modo, desnaturou a ideia da lei, mas é permitido por artigo 22. Mas tivemos uma dificuldade adicional. A primeira delas, isso que eu vou pegar, a primeira discutir com nós, muito importante, é que, como o banco tem a propriedade fiduciária como garantia de empréstimo em geral, é frequente que o imóvel valha muito mais do que o empréstimo. Temos o exemplo de uma fazenda em Mato Grosso, que vale a 10 milhões de reais. Ele vai ao Banco do Brasil ou vai a outro banco qualquer e toma um empréstimo de 500 mil reais e dá como garantia real a incerteza de garantia a fazenda de 10 milhões de reais. Quando ele diz mais dinheiro, ele vai no segundo banco, o segundo banco olha, se fosse uma hipoteca, eu ficaria com uma hipoteca de segundo grau, não cabe mais todo aqui. Uma verdade também, mas não é hipoteca, é propriedade fiduciária. Diante disso, hoje se discute se é possível ou não, juridicamente, uma propriedade fiduciária de segundo grau. Ela seria sujeita a uma condição que ela só vai ter que ficar quando a primeira garantia real for extinta. Ou seja, se pagar o meu primeiro empréstimo, o bem volta automaticamente, o devedor aceita de volta o primeiro do bem, e aí automaticamente a garantia de segundo grau saía do salário. Uma doutora dessa, os banqueiros dizem que é efetivo. Aí conta na tese da condição, né? Quando eu escrevi meu monografia condição, há 30 anos atrás, fazia bem a distinção entre a condição suspensiva e resolutiva. E a propriedade resolúvel, quer dizer, a propriedade fiduciária é propriedade resolúvel, como também a retrovenda. E, a meu ver, a retrovenda, como o encobre bastante
pague promissório, jura. Porque é evidente, você precisa de dinheiro, está com o nome sujo na praça, o que ele faz? Ele chega no agente, você fica com a minha casa, daqui 3 anos eu vou exercer o retrato. Aí o sujeito ele não vai ter dúvida, ele revende de mais barato. Olha, estou te vendendo, mas ele pode exercer o retrato daqui 3 anos. Só se ele não exercer, vai cair do direito, vai decair do direito dele. Então, o que o desembargador Loureiro, eu acho que por enquanto seria uma loucura. Eu acho que seria uma temeridade, não tem cabeça dentro da alienação fiduciária. Porque a hipoteca sempre cabe uma segunda hipoteca, uma terceira, mas na alienação fiduciária acho que está fechado. Né? Se eu dou, não importa o valor. A partir do momento que eu tornei, que o desembargador Loureiro lembrou bem, antes era privativo do sistema financeiro. Hoje as construtoras fazem alienação fiduciária. A lei permite, né? O artigo 22 abriu. Mas eu acho que hoje seria uma loucura. O banco diz o seguinte, como o empréstimo da primeira garantia é de 500 mil, o imóvel vale 10 milhões, na pior das hipóteses não pagar, eu pago e fico com a garantia consolidada comigo. Eles dizem que a segunda garantia tem uma dupla condição. A resolutiva da primeira e a suspensiva da segunda. Isso, sabe o que me faz lembrar? Isso é o fideicomisso. O fideicomisso ele tem dupla condição. O Orlando Gomes lembrava bem. O que é o fideicomisso? A diferença do fideicomisso com o usufruto. O usufruto, ele é o usufruto, ele é simultâneo. Tem a propriedade e o usufrutuário. E o fideicomisso, não, ele é sucessivo, porque por morte do fiduciário, ou sob certa condição, passa para o fideicomissário. Quer dizer, tem dupla condição, uma suspensiva e uma resolutiva. Exatamente isso. É isso que me surgiu, como o banco tinha usado a propriedade fiduciária, não para financiar imóveis, mas para garantir contratos em geral de lucro, o que gerou novas situações que nós temos agora que trabalhar, estamos trabalhando e tudo mais. E é o seguinte, pessoal, aqui é muito comum grandes contratos, contrato guarda-chuva do banco, que o banco abra muitas portinhas de crédito para grandes empresas, para fazer 5, 20, 300 milhões de reais. E abre linhas de crédito cooperativo, contrato de câmbio, várias hipóteses de tomar dinheiro do banco, sacar dinheiro. E exige uma garantia que para não pedir um imóvel sobre um leque de imóveis, 10, 12 imóveis. E quando o mutuário deixa de pagar a dívida, esse imóvel vem um bloco a leilão. Se eu levar para um imóvel a leilão, se o imóvel sair por um valor inferior ao valor da dívida, que vai sair pagamento, a propriedade é uma rendição legal. Ou seja, se o valor de arrematação for inferior ao valor da dívida, a lei perdoa o saldo do devedor, o saldo do valor. Por vezes não pode vender mais, se vender o todo, mas ninguém interessa comprar 2 imóveis em cada estado diferente da produção, um imóvel diferente. E como resolver isso? Se eu levar um a um, o primeiro que arrematar, a dívida está perdoada o resto. Mas se eu levar os todos em bloco, o devedor fala, mas isso deprecia o valor de venda, então não haverá um interessado que pague o valor do mercado de todos os imóveis. Será que é possível uma mesma dívida tinha mais um imóvel que garantia que ia fazer 2, 3, 5, 10 imóveis, ou cada dívida um imóvel? Se for uma usina que vale 100 milhões de dólares, que tipo de garantia que ele vai ter que ser exercido? Ele precisa de um empréstimo de 10 milhões, o que ele vai dar em garantia? Eu dava o seguinte, não seria, nesse caso, exigível que ele tivesse muito empréstimo de 100 milhões, mas 10 empréstimos de 10 milhões, e para cada fração desse empréstimo, que ele pegasse um imóvel, evitasse a situação de levar 10 imóveis em essa dívida, 9 de se transportar para interesses de ninguém comprar imóveis. Isso, evitar um prejuízo ao devedor frequente. Os registradores de imóveis, eles me perguntam, eu estava fazendo com eles, e eles me perguntavam, é possível registrar um contrato mútuo que uma garantia muito imóvel, 10 imóveis de propriedade fiduciária, levando em conta que essa dívida vai ter que ser uma só, já que haverá remissão da dívida que tiver a leilão separadamente? Eu vou responder o seguinte: a lei proíbe? Não proíbe. Se a lei não proíbe, se não é objeto ilícito. Mas não seria muito gravoso o devedor? Seria gravoso, né? A questão de interpretação. A lei proíbe?
interessante, é uma questão se não proibir, se não houver objeto ilícito, então, quer dizer, mas é complexo. A outra questão que me parece relevante, né, eu acho que é importante, é do artigo 38. O artigo 38 da lei é um artigo interessante e que, de algum modo, ele revoga ou derroga o artigo 38 do Código Civil. Nós sabemos que o artigo 38 do Código Civil diz que a Constituição do direito real sobre todo imóvel ou certeza da verdade e de escritura pública em valor superior a 30 salários mínimos. Mas o artigo 38 da lei diz que, no âmbito dessa lei, a propriedade social é constituída por documento particular que tem a mesma força de escritura pública. Portanto, ela derroga o artigo 38 nessa matéria. A grande beleza do substantivo, que é interessante, é o seguinte: só a propriedade social é que pode ser constituída por documento particular ou um negócio acoplado a ela. Por exemplo, uma venda e compra em que o preço será financiado por propriedade social em favor de emissão financeira. A propriedade sem dúvida é de outra forma. Mas a conclusão da negócio particular, ela exige a forma pública ou cai na forma particular? Primeiro que, acima daquele valor do Código Civil, seria a postura pública, mas aqui a lei diz da delação fiduciária, não dá essa prerrogativa de atitude. Né? A lei, como sempre, ela fala que os atos de contrato previstos nessa lei, ou resultantes da sua aplicação, com um espaço de Deus, se for uma conclusão de um imóvel iniciado por um banco de negociação tríplice, vendedor, comprador e financiador, não só a propriedade inicial, mas talvez a própria conclusão da vida imóvel também foi feita pelo comércio particular. Essa é uma dúvida que tem faltado alguma celeuma. Em São Paulo, certamente nesse caso, que a conclusão não é acoplada para ele, que é o que foi comércio particular. Quem adorou isso, obviamente? Quem adorou isso foram as construtoras. Quem detestou? Os notários. Bom, falando em notário, doutor, a grande preocupação dos notários, não sei se quer dizer desembargador, antes de lembrar quantas separações eram feitas e nessas separações a mulher ficava com o imóvel sem escritura pública e levava o legítimo imobiliário. Não precisava de escritura. Levava o estabelecimento com um grande prejuízo aqui, porque celebrava-se, vai ficar com a mulher, com o usufruto, levava o seu legítimo imobiliário sem que não está. Quem detesta isso são os notários, sem dúvida alguma. Notários que não sabem funcionar. Que é interessante. Eu acho que, finalmente, eu acho que a questão ainda sobre propriedade fiduciária, que me parece relevante, diz respeito à responsabilidade eventual do credor fiduciário em veículo por um ato ilícito praticado pelo devedor fiduciário. Me parece que eu concordo que ele é proprietário do veículo, ele é proprietário. Mas a costa do devedor fiduciário, há uma jurisprudência da responsabilidade pelo fato da coisa, em que o veículo responde pelo acidente causado pelo condutor. Será que seria essa aplicaria ao credor fiduciário? Cidadão, que eu passo o fato que está em nome dele, do devedor, será que a vítima do acidente é o devedor? Ele não tem nada para perder, mas o credor fiduciário, ele tem uma e a ajuização indenizatória não pelo condutor do veículo do devedor fiduciário, mas contra o proprietário do veículo do veículo. Será que é possível? Eu entendo que não. Provavelmente, se o condutor do veículo, ele teria que ser responsável. Lógico, o senhor está preocupado. Não tem dúvida do credor fiduciário. Eventualmente, o devedor é eventualmente. Meu carro ele tem. Por isso, eu poderia me invocar, não importa, a questão da locadora do veículo, que ele continua no Supremo Tribunal Federal, que ele responde como dono do veículo pelo acidente causado pelo locatário do veículo. Essa firma pode ser invocada aqui no Supremo Tribunal Federal? Afinal, pensador, você é dono?
perdoa, ele paga o prejuízo solidariamente com o condutor que volta contra ele para buscar o prejuízo dele. Doutor Loureiro, aí não estaremos dentro, entrando na teoria do risco, porque, afinal de contas, ele exerce uma atividade lucrativa. Então, me faz lembrar a história, quando eu era advogado da Eletropaulo, perdíamos todas as ações, independentemente de tudo, por morte por eletropressão, porque ela exercia uma atividade lucrativa. Fornecia energia e recebia preço por isso. Então, independentemente de... Agora, nesse caso, difícil. Na verdade, claro que o devedor ele não tem nada. O outro que... Senão não era devedor. Senão não era devedor. E o juiz tem julgado, claro que não é devedor, dizendo que essa propriedade fiduciária que tem devedor é uma propriedade garantida, não falta propriedade. Só que o devedor não usa, o credor fiduciário não usa, não fruta nem vender a coisa do pobre. Ele pode executar a dívida. Porque, na realidade, é na teoria da posse. Né? Posse direta. Tem a posse direta, a posse o credor, a posse indireta. Então, isso me faz lembrar, eu estou sempre por as analogias. O senhor aluga o apartamento com um cidadão. Aí ele joga um copo e mata o transeunte. Ele não tem nada porque ele queria. O senhor tem muitas propriedades. Ele vai em cima do senhor que é proprietário. Não é hipótese? É a mesma. Eu respondo com outra pergunta. Né? Você não vai contra o inquilino, ele vai contra o proprietário. Só que não resolveu com o inquilino. Eu acredito que nesse caso, nessa forma, não divido que não é bem proprietário. Ele é meramente, ele tem a propriedade como mera, não, o poder judiciário tem a propriedade, mas sim os poderes típicos do dono do artigo 1228. A propriedade tem a função específica de garantia. Ele não pode, não pode usar, não pode dispor, é só para garantir aquela vez. Portanto, ele não seria responsável. Interessante. E é tipo de condomínio. Volta e meia, o apartamento é todo financiado. É obrigação própria, né? É sim, mas o nosso querido adquirente, devedor suficiente, acorda no pescoço, não paga o financiamento, é óbvio que não vai pagar o condomínio, essa pessoa não vai pagar o IPTU, também. Nesse caso, o credor fiduciário é réu na ação exatamente. O condomínio falou, quero receber de alguém. O credor fiduciante, eu estou vendo que esse seu pedindo cabeça para baixo, não tem uma moeda. Ele fala, bom, ele não tem, mas o que acontece é o seguinte, nos editais de leilão, o consultor é obrigado a colocar no estado que se encontra o bem, quer dizer, se está ocupado, você tem dívida de IPTU do condomínio. Quem compra sabe o que está comprando, quer dizer, dentro por isso que eu digo preço, que não quer porque tem uma dívida que é obrigado a colocar no edital, que deve condomínio deve IPTU. Claro. Mas durante, a grande dúvida é essa, durante o financiamento, eu estou pagando meu condomínio em dia, duras penas, mas não consigo pagar o condomínio, atrás do condomínio. Pago o financiamento, mas atrás do condomínio. E o condomínio não problema. Ele propõe ação contra o devedor fiduciante ou contra o devedor fiduciante? Seria contra o devedor fiduciante. É uma dúvida interessante, né, Rony? Ou contra os dois? Você leva o registro imobiliário, agora, se ele propuser que o devedor fiduciante, ele vai poder lembrar os direitos dele. Os direitos dele são os direitos expectativos de reformar o imóvel no final. Eu não acho que caberia uma ação em desconforto passivo contra o credor e o devedor. E claro que tem faz tudo bem e para levar esta pública esse bem. Seria uma ação contra os dois? Não, porque eu posso penhorar o bem inteiro, levar o bem inteiro. Sim. Como dizem os comandos, que é demais, eu entraria contra os dois. Os credores fiduciários dizem que não é com ele, mas me parece que talvez seja, né? Mas é a mesma regra do IPTU. A prefeitura tem que receber a obrigação própria dele, que segue a coisa. Os estados começaram a ingressar contra os bancos para quebrarem a PVA, multa, essas coisas todas. E muitas vezes a pessoa fazia isso e não pagava, o banco retomava ou nem retomava. Só pela falta de pagamento, o Estado entrava contra o próprio banco. E não é incomum essa cobrança contra as incorporadoras e os bancos. Você pode lembrar uma coisa interessante. Hoje, com essas invasões das propriedades, muitos proprietários estão fazendo o quê? Estão renunciando à propriedade para fugir do IPTU.
E os tribunais, alguns, infelizmente, estão passando por cima do artigo 32 do Código Internacional, diz o seguinte: quem é o fato gerador, quem que gera o imposto? É o proprietário ou possuidor a qualquer título. Se eu tenho o nome do invasor, seu CPF, por que o proprietário tem que pagar? E o tribunal entende assim, que tem que ser o proprietário. Então ele já sabe que perdeu, o Paraisópolis, por exemplo, já perdeu a posse há quantos anos. Tanto que hoje os oficiais de imóveis não estão exigindo certidão negativa de tributos para registrar a denúncia à propriedade. No caso típico, quer dizer, você se recusa a requerer usucapião porque não quer pagar IPTU. Então ele está morando de graça e o outro vai pagar. Então é isso aí. Muito bem. Quero agradecer a presença do Dr. Francisco Loureiro e do Dr. Carlos Alberto Lavo Maluf e justificar, infelizmente, o Dr. José Osório de Azevedo Júnior teve uma dificuldade, não pôde comparecer e deveria ter me apresentado até o início dos trabalhos. Eu sou Rony Herbert Barros Soares, sou juiz da 14ª Vara Civil aqui da Planejamento da capital, e me substituiu o Dr. José Osório na mesa, na apresentação dos trabalhos. Mas agradecer mais uma vez os nossos palestrantes, nos deram uma aula demonstrando aqui a capacidade que todos nós sabemos que têm, que por isso são reconhecidos como grandes mestres da área dos direitos reais, dentre outras. Muito obrigado pela participação de todos e aos palestrantes. Boa noite.